Olá, eu sou Roberto Araújo, Raul Cano está aqui do meu lado e nós vamos mais uma vez realizar a missão de falar com um especialista da natureza que é mais que especial, o Tony Pax, aqui presente. Tony é de Nova Petrópolis, do Rio Grande do Sul, gaúcho, tem aquele sotaque bonito, mais cantado, né, Tony? Estacionou o bairro aqui na frente da Editora Europa e a gente vai agora falar um pouco sobre paisagismo. O Tony é um defensor das plantas nativas, do mato, vamos dizer assim, e também do paisagismo regenerativo. Você quer falar primeiro para a gente, Tony, o que a vida fez para te levar para o paisagismo regenerativo? O que aconteceu para você defender essa bandeira? Bom, legal, olá a todos, né? O paisagismo regenerativo, na verdade, veio um pouquinho depois, né? Eu vou dar um pouquinho a trajetória da minha vida em termos de colégio, já estudando ecologia, convivendo até com família que sempre gostou de plantas, né? Família alemã lá no sul do país. E com o tempo fui fazendo agronomia, sempre essa pesquisa com agricultura ecológica, e o paisagismo veio vindo como um chamado, né? Sou meio urbano, vou ficar nos jardins mesmo, paisagismo. E o termo paisagismo regenerativo veio sendo chamado assim como um termo que eu aproveitei de outros termos de agricultura regenerativa, sustentabilidade e tal. E o termo regenerativo vem dizer assim de regenerar o ambiente, a paisagem, né? Essa é a busca, né? E as pessoas também se regeneram pela paisagem, pelas plantas? Aí eu veio vindo, não era o meu objetivo, mas parece que foi um chamado, né, de entender como que o cliente, as pessoas do ambiente, fazer um jardim, uma escola, num outro local, num hotel, o que seja, a ver a sensação das pessoas de como elas ficam bem com o jardim. E concomitante isso, com a trajetória de fazer jardins, a gente fundou uma escola de paisagismo, que é aí que veio esse chamado de entender com os alunos, com os clientes, mas principalmente com os alunos, como que eles se abrem de uma forma que eu chamo também de curativa, né? Se abrir para a natureza, entender o ambiente, as plantas nativas e uma série de coisas que a gente ensina. Eu tive a honra de participar algumas vezes lá do Congresso Regenerativo do Tony, em Nova Petrópolis, e pude observar que realmente é uma coisa que faz um bem para as pessoas. Você não é aquela coisa formal, sabe? Tem uma pegada esotérica, uma pegada muito louca. O Raul gosta disso também, né, Raul? Essa parte mais esotérica. Eu não gostava muito, mas esses dois aqui me puxaram bem para esse lado. É caminho sem volta, né? Mas eu acho que foi o trabalho do Tony, tentando assim um pouco sintetizar essa nossa entrevista, eu acho que foi direcionar a maneira de pensar no paisagismo, porque nos últimos séculos, ou desde o primórdio, né, o paisagismo sempre é um exercício estético. Eu lembro que meu pai, que era paisagista também, falava de que o resultado tinha que ser bonito. E o bonito encerra isso de apenas um sentido, que é o olhar. Já o caso do Tony, eu sinto isso e te conheço há tanto tempo, de que você está redirecionando a maneira de analisar um jardim. Não mais para verlo, e sim para vivê-lo. O jardim antigamente era para ser contemplado desde uma janela. Hoje nós somos atores principais do jardim, estamos dentro dele. Então não mais vemos o jardim, mas sentimos ele. E essa história da planta nativa, da palavra mato, que o mato é uma coisa meio pejorativa, né? É mato. Mas é que está, mas eu acho que ele tem uma conotação, quando a gente fala assim do Tony, de muito mais profundo. O mato realmente é uma coisa nossa. E essa coisa de que o Nelson Rodrigues falava do complexo do cachorro vira-lata, está sendo abandonado no Brasil. Estamos cada vez mais tomando sentido de nosso patrimônio e de como nós temos que curtir um carinho pela nossa vegetação.
E você vive isso, Tony, lá no Sul? Como é essa vivência? Posso dizer que é legal, né? Que a gente propaga é o que a gente faz, né? Então, esse paisagismo integrado com mato, que mato pode ser tudo, né? Eu não uso o termo mato, né? Uma graminha nativa é mato, né? Mas é entender como um todo, como um bioma, um ecossistema. E justamente onde eu moro e onde é a escola, a gente está numa integração com todo o bioma lá do local, com a Mata Atlântica, a serrana, e muita planta exótica eu planto também. E uma hora você comentou, né, de tentar entender como é que elas se harmonizam, né? Mas principalmente... Não plasticamente, não como se harmoniza plasticamente, isso é no visual, como elas conversam entre si. E o que resultado dá essa conversa? E uma pessoa, por exemplo, tem seu jardim doméstico na sua casa, no seu quintal, na frente da sua casa, e quer também fazer um jardim regenerativo para ela. Como é que ela faz esse jardim? Olha, ela, como eu comentei, é uma questão complexa também, dizendo assim, agora, faz isso, faz aquilo, uma receitinha de bolo. Não é bem assim. Eu gosto muito quando vão fazer o curso, não é venda de curso, na verdade, né? Mas a pessoa teria que dar um treinamento, alguns, não todos, tem N pessoas, N profissões que fazem cursos com a gente, né? Mas até o primeiro módulo é entender a natureza da sua região. Isso é fundamental. Primeiro, vai observar a natureza da sua região. Começa, pode ir brincando com o seu jardim de diversas formas, mas a dica é entender o que está acontecendo, observar e depois praticar. Mas com a ajuda de profissionais sempre a gente dá uns toques aí de como fazer essa harmonia. Se o cara pega no jardim dele e replica aquilo que está do lado de fora, não fica tudo muito igual? Ele não tem que ter um diferencial no jardim para encantar o olhar, ou o olfato, ou os outros sentidos? Ele não tem que fazer um mini? Como é que concilia essas coisas? Depende do teu objetivo. Se tu quer fazer um jardim de regeneração do ambiente, na verdade esse conceito, né, de deixar as plantas fluírem, né? Isso que eu gosto, você elogiou, né, entender as plantas, deixar elas bem livres, né, elas decidirem, não o homem dominando obsessivamente, não, tu vai ter que ser um jasmim que vai dar essa flor e faz isso. No meu jardim lá da propriedade tem mais de 1000 espécies e a maioria estão se virando sozinha, né? Isso é uma quebra, né? Eu acho que o conceito, Tony, é uma coisa assim, eu tento clarificar um pouco para quem nos está assistindo, ele não tem fórmulas. Até teu curso, ele não passa para o participante fórmula para fazer um jardim. E a pessoa procura muito isso, fórmulas, ou seja, o pulo do gato. Qual é a fórmula? Não tem fórmula, tem princípios. Então, mas se não tem fórmula, fica complicado, né? Por exemplo, a pessoa está assistindo, quero aprender a fazer na minha casa um jardim regenerativo, ela tem que começar por algum lugar. Ela tem que mas o lugar seria um princípio ético. Já a diferença da fórmula entre o princípio é uma coisa de sentimento. Então, a pessoa começa a entender, através do curso do Tony, o seu próprio sentimento e o sentimento da natureza. Como o homem se sintoniza com a natureza. E eu acho que o grande problema, não sei, o Tony vai concordar ou não com isso, é que desde o primórdio da humanidade, a gente fala de uma Suméria 5.000 anos antes de Cristo, sempre se tentava dominar a natureza, adaptar coisas para a natureza, ou seja, falsificar uma paisagem, fabricar um jardim artificial. Hoje esse jardim não tem mais artifícios, ele interpreta a natureza como ela é. Parece simples, mas é muito complexo. Até o congresso que a gente fez mês passado, Jardins Naturalistas, né? Toda uma corrente muito forte mundial que o pessoal está tentando entender isso que a gente está discutindo, né? E não é com fórmula assim exato. Tem uma série de dicas, procedimentos, e que é interessante, que cada paisagista toma um tipo de fórmula, assim, entre aspas, né? Ele tem seu estilo dentro do jardim naturalista e vai adaptando
com o que sabe, com a sua ética, né? A parte ética é uma palavra muito forte, é muito importante. Até aprendi na permacultura, né? O tripé da ética, né? Ética com as pessoas, com os animais, as plantas e com a terra, né? Tu tem que fazer esse tripé de ética. E aí tu começa a entender melhor como é que tu vai fazer algumas coisas de jardim dentro dessa linha que a gente defende. Né? E o que é um jardim naturalista? Tá, essa, como eu te disse, então, é evocando algo da natureza. Então, tem uma corrente forte lá do Piet Aldorf, que é da Holanda, né? Mas ele faz jardim naturalista pelo mundo inteiro. Ele fez o maior telhado vivo em Chicago, que é o Lurie Garden, e lá ele foi procurar entender os relvados das pradarias norte-americanas. Então ele tentou imitar e usar lá em Chicago, que é parte desse bioma, plantas, adaptações e tal, que evocam essas pradarias norte-americanas. Então, ou seja, um telhado verde que é uma pradaria. Que imita uma pradaria. Mas com intervenção paisagista e não é igual à pradaria. Ela tem princípios e plantas da pradaria e uma distribuição que a natureza faz do jardim, que é diferente dessa da gente querer dominar, botar fórmulas matemáticas, linhas retas. Né? No jardim naturalista a gente já quebra assim fazendo linhas que curvas. É muito né? mais difícil. Eu não sei, eu acho que a dificuldade que nós enfrentamos para fazer um jardim natural, bucólico, com uma cara agreste, é porque estamos acostumados, até atavicamente, através de milênios, a fazer um jardim rígido, né? A organizar as plantas, a ter a pretensão divina de reorganizar uma paisagem. Eu aprendi muito em um encontro que eu tive com Gilles Clément. Eu ia comentar sobre ele, né? O mestre. Eu acho que o Gilles Clément é o nosso grande mestre. Para quem não conhece, é o paisagista talvez mais importante da França ou do mundo hoje, tanto pelo conceito, ou seja, não é só o que ele tem feito, não, é o que ele fala, é o conceito que ele tem do jardim bucólico. Quando eu estive na casa dele de campo, que fica a 380 km de Paris, para o sul, eu cheguei na casa dele e disse a primeira coisa, eu falei, quem tem um jardim? E a resposta dele falou, meu jardim? Você acha que eu ia concorrer com os pássaros? O pássaro que fizeram o jardim dele. Muito bonito. Agora nós vamos fazer uma pausa e você vai pensando para definir para a gente o que é um jardim bucólico, que o Raul falou. É um termo que eu uso. Vamos desenvolver experimentalmente esse termo agora. Nós estamos aqui com o Tony Bax e Raul Cânovas, falando de jardins, de natureza, de ética, de regeneração das pessoas e da paisagem. E Tony, o Tony, ele tem os conceitos dele são particulares. Ele é um engenheiro agrônomo, ou seja, ele compreende profundamente a natureza. Começou, poderia ser produção, mas foi para uma coisa completamente diferente. Tony, existe jardim bucólico?
bucólico é um termo que eu não uso, né? Até eu gostaria que o Raul Canos definisse bucólico, foi ele que usou esse termo, né? Que eu acho legal o máximo, né? Então, bucólico, eu diria assim, o sinônimo do bucólico é agreste. O bucólico não é apenas romântico, bonito. O bucólico é o agreste, é o selvagem, é aquele intocado. Isso que é bucólico. Então Mal usada a expressão. O que é interessante como humanos, né? A gente sempre está querendo dar um termo indefinido. E eu adoro fazer termo, né? Uma vez eu usei o termo paisagismo produtivo, já desde o curso de permacultura, isso quase uns 30 anos atrás. Depois eu usei o termo paisagismo vibracional, que foi um que eu meio que cunhei mesmo, né? Paisagismo regenerativo, paisagismo bucólico. Acho que eu não vou usar esse, mas eu deixo para o Raul usar também se ele quiser, né? Esses são termos, né? É uma linda palavra, bucólico. Você não tem medo de se reinventar, Tony? Eu acompanho a sua carreira há muito tempo, eu já vi que você está se reinventando o tempo inteiro, não só no jardim, mas como pessoa, como pensamento, como atitude de vida. O que te move nessa busca? Uma vez eu fiquei pensando, né? Tem uma coisa interna mesmo que é não gostar do lugar comum, né? Do fazer o certo comum. Não, eu quero fazer o diferente, mas de onde veio isso eu não sei bem. Mas eu gostei muito de um conceito que eu li, li alguns livros há um tempo atrás, da normose, né? Que é a patologia da normalidade. Não sei se você já ouviu falar nisso. Normose, não. Foi inventado aqui pelo brasileiro Hermógenes, eu não sei mais um grupo ali, o professor Hermógenes, né? Faleceu há pouco. Que é a gente querer tudo igual que os outros querem, o mesmo carro, a mesma casa, a mesma coisa, daí ele identifica como uma patologia. Daí já uns 15, 20 anos atrás, então eu sou anormótico, porque eu sou contra a normose, né? E aí, sempre querendo algo novo, né, é o que me move realmente, né? Às vezes até eu fico, tô sempre fazendo o mesmo jardim com as mesmas plantas, não, quero algo novo, já vou atrás de algo novo, dentro do estilo, claro, sempre de ecologia, de ambiente, né? E onde você busca esse novo? Em que fontes você bebe? Para tudo que é lado, né? Assim, uma da natureza, obviamente, né? Fazendo expedições, olhando a natureza, indo para os locais de ambiente natural, né? Isso eu acho fundamental dentro desse estilo naturalista, mas internet é uma maravilha para descobrir um monte de coisa. Livros, né? Os livros para mim não vão se extinguir, né? Revista, que nem da revista Natureza, obviamente, né? Estamos aqui, né? Não tem dúvida. Sempre procurar essas novidades e felizmente a gente não invento tanta coisa, né? Eu gosto de sistematizar algumas coisas porque tem os mestresões aí em plantas, em óleos essenciais, em filosofia e tal, sempre buscando um panelão de coisa, né? É aí que a gente começa, aí que dá alguns saltos de criação, né? Antônio, essa é a caminhada. Falando um pouco assim, acho que a pessoa que está assistindo esse vídeo também quer saber um pouco disso. O tipo de planta que você usa, né? Você é gaúcho, mora na Serra Gaúcha, que é Nova Petrópolis, um lugar assim encantador, sempre se fala de Gramado, né? Mas Nova Petrópolis é menorzinha e um lugar encantador. Me fala um pouco dos capins. Há uma tendência, né, hoje muito forte no mundo inteiro, né? Eu falei do Egito alemão, ele usa muito capins. O capim, a origem do capim é Rio Grande do Sul, Uruguai, a parte central da Argentina, e o sul dos Estados Unidos, Nova Zelândia. O capim se tornou muito popular, não apenas a poácea, que é a família do capim, mas a grama preta é um capim, o peniceto é um capim, a festuca é um capim. A harmonização entre eles chegou a um sucesso que eu lembro quando eu tinha meus 19, 20 anos. Eu assinava uma revista alemã e aí vi por primeira vez um jardim de capins na Alemanha, né? Como um jardim natural. Ele te traz um pouco essa imagem da natureza, o capim. Eu vejo que é uma tendência mundial ao uso desse tipo de planta. Sem dúvida, até vou dar a minha trajetória, não é muito de uso de gramíneas, capins e os afins, né? Eu comecei gostando de jardins ingleses, né?
jardins, o inglês naturalista, né? Sim. Que é mesclar bastante flores. O da Gertrude Genk. Isso, é show. Nem quando eu comecei a fazer, nem dizia que eu fazia jardim inglês, mas depois eu falei, claro, tá muito próximo, então é uma linha. E acho que eles nem tinham tantas gramíneas antigamente, né? E Brasil também Muita tinha, flor, né? né? Nos anos 70 tinha 2, 3 capim-choramas, uma ou outra, grama preta e O teu tem uma manchas flor, que né? O teu tem uma flor. Que aliás também é um engano quando a pessoa fala assim, pelo menos me pega, né? Ah, eu queria um jardim natural, mas europeu, com muita flor. Mas a Europa não tem flor. Como não tem flor? Os jardins europeus são todos floridos. Bom, quando são árvores floridas, são brasileiras. Nós somos os campeões em árvores com flores. E quando são formações floridas, são mexicanas. Né? Então tudo que nós vemos na Europa foram coisas que foram subtraídas da América. Né? a flor tem... porque é muito amplo dizer jardim com flor, né? Então pode ter na árvore, pode ter no arbusto. O que eu gosto de usar nos meus jardins, que daí tem a ver com esse jardim inglês que a gente estava falando, é muita diversidade de arbustos, principalmente Sim. arbustos. Que harmonizar o que é difícil, né? Aí que tá e tal. Às vezes nem sempre sai como a gente quer e ficar 100% bonito, mas o importante que eu digo, eu uso nos jardins de 100 a 200 espécies, cada jardim residencial. 100 a 200? Não é muita espécie, não? Para mim, Nossa! 100 é um choque, né? Que a gente vê jardins com 6, 7 espécies, né? Nossa! Eu entrego a lista para os meus clientes, eu terminei o jardim, tem lá a lista 150, 200. Tem muitos temperos medicinais e tal, né, também, mas não consigo fazer com menos de 100. E aí tem uma vantagem, né, que é o jardim com flor, daí tu entrega o jardim, ó, dessas 100, 20 cada mês vai estar florindo, mesmo no inverno. Então sempre vai ter aquelas de floração de inverno, de primavera, de verão, tem aquelas que florescem o ano inteiro. Isso o jardim naturalista, essa corrente mundial, claro que lá na Europa, nos Estados Unidos, tem um inverno muito forte e o jardim se some e vem com muita força. Aqui no Brasil a gente consegue variedade o ano inteiro de flores. Você fala do jardim inglês, tem o jardim francês do sul. Isso. Né? O Jardim Marcela, esse lugar, quando a gente anda de carro e vê os jardins em talude que caem para o mar, são extremamente floridos e também agrestem, né? Tem uma conotação agressiva, e é todo levado daqui, né? A maioria das plantas, e essas plantas se deram melhor no sul da França que na própria Inglaterra. Pelo clima, né? É o clima mais ameno, menos, não tem neve, né? Não tem frio. Eu adoro os jardins mediterrâneos, lá claro que o solo é diferente, bem diferente do Brasil, mais seco, mais drenado, vento e tudo, mas quando dá para adaptar umas plantas e dar aquele ar de jardim mediterrâneo, com muita variedade. E mediterrâneo francês, porque Então, mas você fala a diferença de Espanha, de Itália, da Grécia, é outro tipo de jardim. O jardim francês é aquele jardim sol, não é o jardim francês que você pensa renascentista. Esse jardim você curte mais no domicílio particular. Eu estou falando do jardim solto, do jardim espontâneo. Nossa, parece que ninguém veio aqui. Aliás, o nosso grande triunfo, né, Tony, quando passa 3, 4, 5 anos do jardim feito e alguém visita e fala, nossa, mas isso teve projeto? Sim. Alguém projetou isso? Então, mas Ele não tem cara de intervenção humana. Tá aqui na minha cabeça o jardim com 100 espécies, eu queria falar um pouco mais disso. A gente está mexendo muito na tua cabeça Você hoje. está mexendo, para variar, como sempre. Mas se você está no princípio de um jardim naturalista, que segue a natureza, que tem aquela tranquilidade toda assim, de deixar que os passarinhos ajudem, aí você tem 100 espécies. Não demanda uma tremenda manutenção um jardim com 100 espécies? Eu vou começar desde o projeto. O Raul deve saber, né? Citou. A primeira coisa eu já quebrei, eu vendo o projeto para o meu cliente, mas eu já quebrei um padrão que a maioria dos paisagistas fazem no Brasil de localização de planta no projeto. Eu não entrego, aqui vai uma lavanda, lá vai 3 alecrim, aqui vai uma azaleia e tal. Isso eu não, já estou livre. Eu já estou livre dessa
rigidez no projeto. Por isso que dá uma diferença muito grande, né? Então eu chego, tenho lá minhas planilhas, lá chego com... Isso que eu ensino em curso, essa parte, mas não é fácil ensinar essa parte, né? Porque é um método muito meu, né? Que eu aprendi bem sozinho, aprendendo com outros mestres também, mas eu criei assim. Então, talvez outros paisagistas também usem esse método, né? Que eu acho muito legal, faz um projeto, faz a lista, planta, orçamenta, chega um caminhão de plantas, pá, vou plantar e eu vou espalhando na hora, dentro já de mapas mentais elaborados, né? Então a gente vai espalhando para criar esse grupo de plantas, daí daqui a pouco tem uma hortênsia. Tony, eu não quero ficar aqui, só estou exagerando, não. Me põe lá. Né? Tá, tu vai para lá mesmo. Então a gente vai tomando muitas decisões no momento do plantio. Claro que não é tudo feito num dia, né? O jardim, depois eu volto, faço bem 3, 4 dias, passa 2 semanas, a gente faz os últimos ajustes e vai harmonizando. Não tem Mas e a manutenção? Não tem uma rigidez na localização na planta. Não. Já na planta que você faz, não tem uma localização precisa. Dos canteiros tem, da grama e dos canteiros tem. Onde é canteiro, onde grama, mas sim, alguma modificação. Mas na harmonização de planta não, isso pode ir aqui, e isso é uma coisa que você improvisa mais ou menos no ato. Mas é que é muita experiência, né? A gente vai fazendo vários jardins no ano, aqui vai ficar bonito uma azaleia, usando o mesmo exemplo, com uma grama preta e uma verbena de flor. As 3 combinam bem, então já tem Você veja que interessante, há uma corrente hoje, até pelo uso do AutoCAD em computadores, a maioria do paisagista, não de minha geração, mas os paisagista mais jovens, usa a tela do computador. E a posição da planta é extremamente precisa, você se recusa a fazer isso. Você faz, aí que está, esse é o princípio do jardim mais natural, o jardim mais bucólico, o jardim mais agressivo. E a manutenção que tá? Fez o jardim, ficou lindo na primeira semana. E depois? Na primeira semana não fica bonito, né? Depende do grau de investimento nas plantas, né? Ele pode usar uma planta mais formada já, mas eu gosto de usar mudas menores para ir crescendo. Para ela se aclimatar no lugar. Então grama vai ter manutenção e é o que mais dá manutenção nesse estilo de jardim, é o gramado. Mas a gente não dá para abrir mão do gramado no jardim normalmente residencial, vai ter a circulação, o gramado é uma moldura estética muito legal. Então isso dá manutenção. Então o cliente já vai ter que ter o jardineiro. E aí, felizmente, alguns jardineiros que cuidam de alguns jardins que a gente fez, eles já sabem a dinâmica de certas plantas. E aí, uma vez a cada ano, a cada 2 anos, eu vou com uma equipe minha, que já conhece mais ainda, a gente dá uma manutenção fina, aquela de poda aqui, não poda aqui, tira. Porque esse jardim, ele não tem previsão exata de como vai acontecer essa harmonia, né? A gente deixa livre, né? Essa IP cresceu muito, sombreou aqui, talvez aquela não goste, mas como eu tenho, que aí é uma liberdade enorme, né? Como eu tenho 200 espécies, 2 não gostaram, ok, não faz diferença nenhuma no jardim. Aqui não se deu bem no jardim, você simplesmente retira. O outro abafou por um motivo, aquela, né? Ok, né? Isso faz parte da a grande natureza, diferença né? do jardim renascentista, né? Que era uma coisa rígida, fixa e ficava eternamente desse jeito. A planta tinha uma altura definida e se cortava com uma tesoura. Eu acho de que, por fim, Tony, o jardim nos domina. Nós não dominamos o jardim. Por mais que a gente faça uma previsão no projeto extremamente pontual, esse jardim depois de 3, 4, 10 anos, 15 anos, ele começa a tomar uma característica própria. Por isso que no livro, quando aparece, quanto cresce uma árvore, né? De 15 a 25 metros. Como de 15 a 25? É 15 ou 25? Depende do lugar, depende do sol, depende da latitude. Nosso então aí que essa paisagem vai tomando uma forma, né? Eu quero agradecer, Tony, muito bom. Essa conversa não terminaria nunca mais, mas a gente precisa terminar. Muito obrigado, muito obrigado. E cada vez mais jardins lindos, naturais e regenerando as pessoas, que isso é bacana. Continua um belíssimo trabalho. Muito obrigado, Roberto. Obrigado.